Agradeço, porque eu gosto de ver o rostinho de vocês. E a gente vai falar de prosperidade. Bora falar de dinheiro? Bora entender por que que você não prospera. Por que será que você não prospera? Alguém tem ideia por que que não prospera? Então vamos lá, meninas. Vou começar o nosso conteúdo, acho que são 8h09 já. Já deu um tempinho para o pessoal ir entrando. Quem entrou aqui no Instagram também, seja bem-vindo. Todo mundo pronto? Vou começar. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de prosperidade e para que a gente possa compreender por que que eu não prospero. Prosperidade e vida são sinônimos. Se a gente parar para pensar, a natureza, ela é abundante, ela é próspera, né? A água, apesar de que a gente fala assim, a água vai acabar, em termos, né? Mas a natureza, ela se renova. Claro que com a mão do ser humano as coisas vão sendo destruídas, mesmo assim, a própria natureza, ela vai buscar o equilíbrio. Então, se a gente parar para pensar que prosperidade e vida são sinônimos, a gente tem que perceber o quanto de vida cabe na minha própria vida. O quanto eu tenho me permitido realmente viver aquilo que eu quero viver. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que olhar quando a gente fala da questão da prosperidade, tá? Então, parem aí para pensar. O quanto que a sua vida está realmente viva, que você se permite olhar para coisas novas, fazer coisas novas, desfrutar da vida, ou quanto que você tem se limitado por N questões aí do seu dia a dia, das coisas que te aconteceram. A aula de hoje eu vou tentar fazer aqui numa aula só. Porém, a gente sabe, eu preparei muito conteúdo. Então, se não der, a gente vai fazer uma primeira parte hoje, e aí talvez ou na outra semana ou na próxima a gente faça uma segunda aula. Por quê? Porque quando eu comecei a montar a aula, buscando trazer o máximo de conteúdo dos conhecimentos que eu tenho, eu percebi que era muito conteúdo. Mas eu vou tentar tocar o barco aqui. Se eu ver que o horário não vai dar, que a gente vai se estender, eu passo para frente e a gente faz o restante da aula, né, na outra semana. Meninas, vocês estão por aí? Digam um oi aí para eu não ficar falando, né, sozinha, porque eu não estou vendo vocês. Então, vamos lá. A Gi está aqui, a Jane, beleza. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos lá. Por que que a gente não prospera? De certa forma, todos nós, em algum nível, a gente boicota a nossa prosperidade. Por quê? Porque vai caber de prosperidade na nossa vida o quanto que cabe do nosso clã, da nossa família. É meio que óbvio que quando você nasce numa família rica, que já chegou num determinado nível de prosperidade, vai ser muito mais fácil para aquele membro daquela família chegar naquele patamar, né? Ou estar naquele patamar. Porém, quando você nasce numa família em que já há várias questões ali de prosperidade, as chances de você conseguir romper, né? Não é que não é possível, mas o trabalho que você vai ter para romper este nível de prosperidade vai ser muito maior. Eu quero que vocês imaginem uma estrada, né? Imagine uma floresta. Se alguém chegou na frente e abriu um caminho, uma trilha, para alguém passar, alguém já desbravou essa floresta, vai ficar muito mais quem vem depois. Então, imaginem que se eu chegar e a mata ainda está fechada, eu vou ter que abrir a trilha, vai me dar mais trabalho. É possível? É possível, mas que vai me dar mais trabalho, é óbvio que sim. Então, o que que acontece?
Na maior parte do tempo da nossa vida, a maioria das pessoas vive num transe, vive num piloto automático, não fica aqui no presente. Então, a maioria de nós, pode ser até que muitos de vocês aí estão me escutando agora, estão fazendo outras coisas, porque a gente aprendeu a estar tão assim, que a gente não fica 100% do nosso tempo consciente. A maior parte do nosso tempo a gente vai estar o quê? Inconsciente. A maioria das pessoas vivem em transe. Por quê? Vive ali no modo, eu costumo brincar, eu chamo de modo Zeca Pagodinho, que é aquele deixa a vida me levar. Então, vai seguindo aí no piloto automático. Vai ficando na zona de conforto. Pessoal que está chegando aqui no Instagram, sejam bem-vindos, tá? É que a gente está fazendo a transmissão também no Meet, que é onde realmente rola aqui a nossa aula para a mulherada no Meet. De vez em quando eu abro aqui no Instagram para vocês poderem participar. Então, o que acontece? Essa prosperidade, ela vai chegando em camadas, ela vai chegando aos poucos. Para quê? O quanto que aquela pessoa, que a alma daquela pessoa comporta de prosperidade, até que ela se adeque com aquele nível de prosperidade. E aí vocês vão perceber que existem vários estudos que mostram que a maioria, se eu não me engano, é mais de 90% das pessoas que ganham na Mega Sena voltam a ser mais pobres do que o que eram. Por quê? Porque aquele dinheiro todo ela não comporta. Então ela dá um jeito o quê? De se livrar. Quem aí já ganhou dinheiro, sabe? Sentiu que entrou dinheiro, mas o dinheiro não ficou, aconteceu algum problema, sabe? Toda vez que vem aquela grana extra, acontece alguma coisa e você tem que, ó, se livrar daquele dinheiro. É, né? Por quê? Porque a minha alma não comporta. E aí nós vamos entender hoje, mas por que que não comporta? Então, o dinheiro, quando a gente fala de prosperidade, não é só de dinheiro. O ideal, como eu já falei aqui em outras aulas, o ideal não. O correto é que prosperidade ela é num nível amplo. Então, se a pessoa ela é verdadeiramente próspera, ela vai ser próspera em todas as áreas da vida dela. E quando ela está só numa área, significa o quê? Que ela está em compensação. Então, a prosperidade, o dinheiro na prosperidade, ele é o último nível, tá? Por quê? Vem a sobrevivência, vem a realização pessoal, e depois, através das trocas que eu vou fazendo, aí sim, eu transbordo aquele nível de dinheiro, ele chega numa quantidade maior, onde eu posso o quê? Fazer escolhas. E aí que está a questão do dinheiro e da prosperidade. Por quê? Porque quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho prosperidade, ela me permite fazer escolhas. E essa questão de eu poder fazer escolhas, ela me traz o quê? Poder, este poder. E tudo vai ser maximizado. Então, se a gente pensar, o dinheiro ele é como se fosse um fruto, certo? Do trabalho, do meu servir à vida de alguma forma. Então, esse dinheiro ele é fruto, mas ao mesmo tempo, o que tem dentro do fruto? Quem sabe o que tem dentro de um fruto? Quem Semente. Semente, perfeito. Então, ele é uma semente também. Então, se eu pego o fruto e eu como todo esse fruto, e eu não pego aquela semente para replantar de alguma forma, o que vai acontecer? Eu estou só no consumo, eu estou só na sobrevivência. Então, esse dinheiro, ele não é um dinheiro que vai me trazer prosperidade. Então, eu preciso saber lidar com ele também. Então, só que o que acontece? Essa semente, esse fruto, ele vai em algum nível, quando ele começa a ir para um nível maior, ele vai expor aquilo que está nas minhas raízes. E o que está nas minhas raízes, o quê? Do meu clã, do meu emocional. Aquilo que está internamente vai começar a se refletir de uma forma maior externamente, tá? Então, eu preciso entender qual é a minha motivação para querer ter esse dinheiro. Por que eu quero ter dinheiro? Porque isso vai fazer muita diferença. Eu entender por que eu quero dinheiro. Para quê? O que eu vou fazer com esse dinheiro?
Porque muitas vezes eu tô só, eu quero dinheiro, a pessoa só pensa em prazer. Eu quero dinheiro para eu comprar isso, para eu comprar aquilo, para não sei o quê, para não sei o que lá, para eu sair, para eu me divertir, para eu não sei o quê, para eu pagar minhas contas. Quando a pessoa está só no pagar as contas, significa que ela ainda está no nível sobrevivência. Mas aí, quando ela está com essa mentalidade, o que ela está querendo ainda? Ela está numa mentalidade ainda infantil, da criança, só do prazer. Vocês já viram que quando a gente dá dinheiro para a criança, o que eles faz? Ele vai pensar em investir esse dinheiro e replantar esse dinheiro? Não vai. Ela vai querer estoporar tudinho. Então, esse dinheiro, muitas vezes ele não chega, por quê? Porque ele vem, já sei, Kelly, eu quero dinheiro porque eu quero ter segurança, quero me sentir segura. E essa busca, se eu estou buscando segurança, o que tem dentro de mim? Insegurança, contrário. Então, a raiz do que me motiva a ir para esse dinheiro? E por que ele não chega? Eu quero que vocês comecem a ir percebendo aí. Por que eu estou insegura? Para que eu quero esse dinheiro para ter segurança? Para preencher o quê, muitas vezes? Um vazio emocional. Ou, às vezes, eu quero dinheiro para me vingar. Mas eu não sou vingativa, não, que imagina. Como assim? Eu jamais, não, sou uma pessoa do bem, vou me vingar de ninguém. Mas sabe aquela coisa assim? Eu sofri tanto, eu vou conseguir, eu vou, porque todo mundo vai ver que eu vou vencer na vida. E aí a pessoa, às vezes, na força do ódio, ela vai atrás desse dinheiro. Às vezes ela até consegue na força do ódio, viu? Às vezes até ela consegue, mas ela vai entrar em desequilíbrio. Como eu falei, às vezes a pessoa prospera numa área, mas nas outras áreas um desastre. Por quê? Porque ela está em compensação. Ela não está na prosperidade, ela está ali só compensando uma dor na alma dela. Então, existe outras pessoas também que, não, eu quero dinheiro para eu ter liberdade. Se eu tiver dinheiro, eu preciso trabalhar mais, vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, vou para onde eu quiser. Liberdade, né? Isso é o que mais a gente ouve falar hoje em dia. Mas me diz uma coisa, eu acho que a escravidão já acabou faz tempo, não acabou? Tem alguém preso aí, precisando de liberdade? Quem está preso? Quem aí quer dinheiro para ter liberdade? Ou já pensou nisso? Eu quero dinheiro para ter liberdade. Você está preso? Para que você quer liberdade? Você se sente presa? Se você se sente presa, provavelmente você está numa prisão que emocional, numa prisão mental das suas crenças. Então, se você quer ter dinheiro para ter liberdade, você também não quer ter o quê? Compromisso. Porque se eu quero ser livre, totalmente livre, né? Ninguém é 100% livre, mas também a gente não precisa ser um escravo, ok? A gente tem que entender que para eu ser adulto, como crianças não prosperam, só adultos, eu preciso me comprometer com algo, eu preciso ter compromisso. E aí, por conta de de todas essas questões, o dinheiro não vem. Então, vamos entender aqui uma coisa. Meninas, se tiverem dúvida, vão perguntando aí, interajam, perguntam, levanta a mãozinha, escreve quem tiver com vergonha de falar, tá bom? Então vamos lá. O dinheiro, basicamente, ele serve para três coisas, né? Em três níveis. Primeiro, sobrevivência. Então, tem muita gente que está só no nível da sobrevivência, que é o quê? Pagar boleto. Só serve para pagar boleto. Acabei de pagar meus boletos, acabou meu dinheiro. Ou então tem vezes que nem para os boletos não dá. Então, nível de sobrevivência. Segunda coisa, realizar meus sonhos. Realizar meus sonhos. Para quê? Para que eu tenha prazer de vida. Lembra que eu falei lá no começo? Para que caiba mais vida na minha vida. Por quê? Porque eu mereço. Porque eu sinto que eu mereço. Eu sei que eu mereço. Eu sei que eu faço aquilo que precisa ser feito. E por isso eu mereço realizar os meus sonhos. E terceiro, ajudar as pessoas. Só que tem gente que é assim, principalmente quem é salvador.
Ele quer o dinheiro. Ah, sabe por que eu queria dinheiro? Eu queria dinheiro para ajudar meu filho. Ah, eu queria o dinheiro para ajudar não sei quem. Ah, eu queria tanto, tem muito dinheiro para ajudar tantas pessoas. Então, assim, eu não tenho como pular etapa. Eu só vou poder ajudar depois que eu estou ajudada. Eu preciso primeiro encher o meu copinho para depois eu conseguir transbordar. Então, isso é o quê? Isso é uma fuga também, uma utopia. Então, eu preciso entender onde eu estou aqui. E para isso, eu preciso ter objetivos muito claros daquilo que eu quero. Eu só vou conseguir alcançar aquilo que eu acho que eu mereço. E para isso, eu vou precisar o quê? Me expor. E expor aqui as minhas crenças. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essas questões das crenças, que nos aprisionam e que é um dos motivos pelos quais você não prospera. Outra coisa, eu vou precisar também fazer escolhas. E quando eu escolho uma coisa, quando eu digo sim para uma coisa, eu vou ter que dizer não para outra. E muitas vezes eu vou ter que dizer sim para mim e não para outra pessoa. Isso vai me custar. Vai me custar o quê? Minha autoimagem. Vai me custar a minha armadura de salvadora, de boazinha, a minha máscara. Vai me custar tudo isso. Então, quem não sabe fazer escolhas e não sabe sustentar suas escolhas, Kelly, mas e se eu escolher uma coisa e der errado? A vida não tem garantias, gente. Não tem. É óbvio que eu preciso avaliar, que eu preciso pensar, que eu preciso analisar as coisas, não é fazer de qualquer jeito. Não é escolher igual criança no Unidunité. É saber fazer escolhas. Quando eu aprendo a fazer escolhas, eu vou bancar aquilo. Poxa, deu errado? Deu errado. E agora? E agora eu vou lidar com aquilo, vou elaborar a frustração do meu erro, vou perceber o que foi que eu errei e vou de novo fazer diferente. E assim tudo, tá? Tudo isso que eu vou trazer para vocês em termos de prosperidade, mas serve para todos os âmbitos da nossa vida. E, ou seja, se eu não consigo fazer escolhas, eu não pago o preço das coisas. Eu não arrisco. E se eu não arrisco, eu não prospero. Lembrando que não é um risco de qualquer jeito, não é igual a criança sair arriscando na primeira coisa que vê pela frente. É um risco calculado, é um risco analisado. Eu sou adulta, eu preciso analisar as coisas, não fazer de qualquer jeito. E, terceiro, eu preciso fazer ações. Não adianta fazer tudo aqui na minha cabeça. Faço tudo aqui na cabeça e depois não põe em prática, fico só no mundo do Bob, achando que as coisas vão acontecer. E é nessa postura, eu fico no quê? No modo espera, esperando o momento ideal, esperando as coisas acontecer, esperando a ideia mirabolante que vai surgir na minha cabeça e que eu vou finalmente conseguir realizar. Então, eu não posso ficar na lei do mínimo esforço. Ai, Kelly, eu preciso me esforçar muito, batalhar muito? Não, eu preciso tender a um fluxo, é um caminho do meio, eu não preciso me matar. Se eu estou tendo que me matar muito, se eu estou tendo que matar um leão por dia, e o dia que eu não matar esse leão, já tem 2 leões me esperando, eu vou cansar nesse processo, e eu não vou conseguir. E isso não é prosperidade. Isso é a minha teimosia insistindo naquilo que não é. Agora, isso também não significa que no primeiro erro, no primeiro fracasso, na primeira tentativa, ou na segunda ou na terceira, não sei quantas, tá? Eu vou desistir. Não é dar murro em ponta de faca, mas é também insistir e perseverar naquilo que eu verdadeiramente quero. Tentando o quê? Não tentar do mesmo jeito, mas tentando de formas diferentes, tendo sabedoria de estudar e entender o que eu preciso fazer, de buscar pessoas, buscar ferramentas, buscar conhecimento, para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer. Segundo o Bert, né, o Bert fala assim que os inocentes acham que tem que ser bonzinhos e esforçados para ganhar dinheiro. Quem aí pensa nisso? Poxa, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que me esforçar muito para ganhar dinheiro. Esse é um pensamento infantil.
É o pensamento da criança, que quer ficar na inocência. Porque muitas vezes a gente vai desagradar muita gente para a gente conseguir chegar nesse nível da prosperidade. Eu preciso passar por cima das pessoas? Não. Eu preciso agredir as pessoas? Também não. Mas eu não vou poder agradar e nem vou conseguir. Ok? Então, eu quero que vocês pensem aí. Primeira coisa. Se você tiver mais dinheiro, o que vai mudar? O que vai mudar na tua vida? Porque entendam que quando eu penso no dinheiro só para me acrescentar as coisas, eu vou ter. Agora, a partir do momento que essa prosperidade chegar, eu vou ter que ser, eu vou ter que mudar para caber nela. Não pense que uma pessoa que ganha X reais e passa a ganhar 20 vezes o que ganha, vai conseguir viver a mesma vida e conviver com as mesmas pessoas e frequentar os mesmos lugares. Porque não vai. E aí, para aquela turma lá do pagode, você vai começar a ficar metida. Para sua família, nossa, você não era assim. Nossa, você já foi mais humilde, viu? E você pode não falar nada, você pode estar de boca fechada. O simples fato de você existir ali e de ver a sua prosperidade já vai trazer uma série de consequências. E o quanto você banca isso? O quanto é para você ver tudo isso? Então, entenda que tudo vai mudar com mais dinheiro, com mais prosperidade. Tudo vai expandir. Inclusive, as minhas sombras vão expandir. Porque se eu for uma pessoa arrogante, se eu for uma pessoa que eu quero, lembra lá? Me vingar, passar, jogar na cara dos outros, que tá vendo como eu consegui? Isso também vai aumentar em mim. Então, tudo vai expandir. Tudo está vivo. Tudo se expande. Dúvidas? Perguntas? Então, vamos lá. A vida, né? Quando a gente fala que prosperidade é vida e o quanto de vida cabe na nossa vida, a vida ela começa como, gente? Em algo novo. Então, outra pergunta para vocês refletirem aí sobre por que vocês não prosperam. Como você se abre para o novo? Quantas coisas novas você fez na última semana? Hum? Quantas coisas novas você fez no último mês? Quantos feedbacks você recebeu de alguém e você aceitou? Você acolheu? O quanto você se abre para aceitar o que é diferente de você, uma opinião diferente, uma atitude diferente, coisas novas, mudanças. Poxa, minha chefe chegou hoje e falou que tinha que fazer assim, 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 mudou tudo lá no meu trabalho. Quanto você se abre para isso? Ou não? Ai, de novo mudança, meu Deus do céu. Então percebam o quanto eu estou de fato aberta à vida ou fechada. Quanto sim você tem dado para essas vidas? Para a vida viva que chega até você? Quanto você tem se aberto para ela? E não é para você se cobrar, tá? Se chicotear, é para você ter prazer de vida, para você experimentar aquilo que é real, aquilo que é possível. Às vezes, o desfrutar da minha vida pode ser que eu esteja num nível financeiro que não dá ainda para eu ir, sabe, naquele restaurante chique que eu queria ir. Mas eu vou tomar um café num lugar chique. Acho que um café num lugar chique, se for só uma xicrinha de café pequeno, eu acho que o lugar mais chique que tiver deve ser no máximo o quê? Vamos chutar bem alto, R$ 20? R$ 20, né? Acho que não chega. Até hoje, acho que o mais caro que eu paguei num café foi R$ 12, em lugares bem requintados. Mas eu me permito ir lá e sentar nesse lugar? Eu tenho companhia para ir para esse lugar? Ou minhas amigas, não, eu não vou para esse lugar aí, não. Quem que eu chamo para ir?
Então, assim, são pequenas doses de vida que você está colocando na sua vida. Eu dei o café como um exemplo, tá? Mas N outros exemplos que eu posso trazer de prosperidade. Então, outra pergunta que eu fiz lá de manhã, e que essa aí é uma das que mais te impedem, tá? É uma das que mais te impedem de prosperar. Qual é a primeira relação que será impactada com a chegada da sua prosperidade? Em nome de qual dessas pendências ou dessas pessoas você não se permite prosperar? Será que é o marido? Será que se você ficar milionária, você vai querer esse marido ainda? Será que são seus filhos que já são adultos, mas ainda estão aí querendo te sugar e você vai ter que deixar eles mamando com tudo aí na sua teta? Não que você não vai colaborar, mas assim, você já vê que as criaturas não querem ir para a vida, aí se você ganhar dinheiro, aí que eles não vão mesmo. Quero que vocês olhem. Será que é a tua família que vai chegar com um monte de boleto aí, querendo isso, aquilo outro? Então percebam, qual é a dependência emocional que me prende? Ou será que eu não quero prosperar também para me vingar? Né? A relação que eu digo assim, uma pendência, vamos supor, se eu fracasso, se eu tenho raiva do meu pai e da minha mãe ainda, eu fracassando, eu não tendo prosperidade, eles também estão fracassando. Se eu prospero, eles estão prosperando. Eu sou a continuidade da minha família. Eu não estou separada. E aí também cabe, nessa questão de qual é a relação que será impactada, o triângulo dramático, né? Ou a vítima. Será que se eu ficar rica, milionária, eu não tenho mais como ser coitadinha e receber carinho e afeto das pessoas? Ou será que eu sou salvador e eu vou ter que salvar o mundo todo com o meu dinheiro? Ou será que, de fato, eu vou trazer aquela pessoa raivosa que tem dentro de mim, arrogante, prepotente? É difícil a gente reconhecer isso daí, mas se eu não reconhecer, eu não tenho como sair do lugar. Trazer essa pessoa à tona. E aí eu vou sim tacar na cara daquela pessoa que me humilhou, que agora eu tenho dinheiro. Que agora eu sou próspera, tá vendo? Olha como eu tenho, olha como eu posso. Então, tudo isso. E todos esses papéis aí são papéis de vítima. Porque eu estou o quê? Eu estou dando poder na mão de outra pessoa. São papéis que vêm da dependência emocional. E as vítimas não prosperam, tá? Por que as vítimas não prosperam? Porque a consciência arcaica, lembrando que a consciência arcaica é a consciência do meu clã, né? Eu sempre falo, quem não assistiu aulas minhas ainda, mas vocês que aqui a maioria já são alunas, consciência individual, a minha alma, consciência do clã é a consciência da minha família, no qual eu estou dentro desta consciência, estou imersa nesta consciência, e a consciência espiritual, que é o todo. Então, a consciência arcaica, que é a minha consciência da família, ela me boicota. Por quê? Porque a consciência arcaica ela não permite a prosperidade vingativa. A prosperidade, ela é vida, e vida é o quê? Amor, gente. Vida é coisa boa, não pode ser por vingança, tá? E ela atinge a todos. A prosperidade, quando ela vem, ela vai atingir todo mundo. Ela vai atingir os meus filhos. Ela vai atingir a minha família inteira, de alguma forma. Nem que seja como exemplo. Ela vai atingir a minha prosperidade. De alguma forma, ou positiva ou negativamente. Tá dando para acompanhar? Não estou vendo vocês, só estou vendo a Márcia. Então, me digam aí. Aí vão colocando as dúvidas no chat. Então, como eu gosto de trabalhar de forma assim, em esferas, né? Eu falo esferas, mas eu escolhi dividir em 3 esferas: mental e emocional, que seria a consciência da alma, tá? A consciência sistêmica, que é o quê? A consciência arcaica,
E a parte espiritual, consciência espiritual, que tem a ver com a minha identidade diante disso tudo, né? Quando a gente fala assim, a minha identidade diante da consciência espiritual, o que seria, Kelly? O que o pessoal chama aí de propósito, né? Vocês já ouviram falar. O tal do propósito. Então, como eu falei, essa aula talvez fique longa e conforme for, a gente avança até uma determinada parte, tá? Vamos ver se vai dar tempo de a gente avançar tudo. Então, vou começar pela nossa consciência pessoal, que é a alma mental, que envolvem as questões mentais e emocionais. E isso vem o quê? Vem dentro de uma identidade que eu tenho. E muitas vezes essa identidade, ela foi construída, a maioria esmagadora das pessoas, todo mundo, né? Vamos lá, todo mundo. Essa identidade, ela foi construída através das nossas histórias. Mas ela, normalmente, não é quem a gente verdadeiramente é. Principalmente quem nasceu e cresceu em lares disfuncionais. Eu tenho uma identidade o quê? Codependente. Eu tenho uma identidade baseada no que as pessoas esperam de mim, baseada no que a minha família falou que eu tinha que ser quando eu era pequena. Então, essa identidade, dependendo da identidade que eu tenho, ela tem um teto de dinheiro, de prosperidade. E aí eu vou precisar o quê? Abrir mão dessa identidade para poder caber mais. Senão, não tem como. Se eu não for me desvencilhando das crenças, das questões de merecimento que eu aprendi, daquilo que falaram sobre mim, daquilo que eu achei que eu era, daquilo que eu acho que eu tenho que fazer para agradar os outros, se eu não for me desvencilhando desse monte de cacareco que colocaram em mim, eu não vou conseguir seguir, tá? Por quê? Eu só vou conseguir atingir a minha máxima potência se eu estiver conectada com o meu self, que é a minha verdadeira essência. E esse self, sim, eu me conecto com a consciência espiritual. E aí ele é exponencial. O céu é o limite. Só que para isso eu vou precisar ter maturidade, eu vou precisar amadurecer psiquicamente, eu vou precisar lidar com os desconfortos deste crescimento, eu vou precisar me colocar vulnerável, eu vou precisar fracassar, eu vou precisar errar, vou precisar cair, levantar, consertar. Só de falar cansa, né? E muitos nem tentam. Ainda hoje eu falei para uma pessoa assim, a minha professora fala essa frase, eu acho maravilhosa. Só sucesso é quem fracassa. Só sucesso é quem fracassa. Porque no fracasso, a gente vai lidar com o quê? Com frustração, com sombra, com olhar para aquilo que eu ainda preciso trabalhar em mim, com me acolher, com ir tirando esses pesos que eu estou carregando. E aí eu vou seguindo, subindo os degraus, né? Para ir cabendo mais, né? Eu vou rompendo um teto, depois eu vou rompendo o outro. Dificilmente eu vou de 8 para 80. Ah, fiquei milionária. Geralmente as pessoas que ficam milionárias do dia para a noite, a identidade dela não comporta. E aí ela vai cair. É uma minoria, mas muito minoria que consegue se manter. Porque a alma não aguenta tanta vida nessa alma. Outra coisa que faz com que eu não consiga, a dependência emocional, a codependência, as feridas emocionais que eu tenho dentro de mim, por conta dessa identidade. E por conta de tudo isso, surgem o quê? Crenças que me limitam. Que o dinheiro, o rico não entra no reino do céu, como é que é? Dinheiro não dá em árvore. Uma série de crenças aí, eu não vou entrar muito nesse mérito das crenças, mas uma série de crenças. Então, se eu estou na dependência emocional, se eu dependo de aprovação de alguém, pode ter certeza que eu não vou prosperar. Ai, gente, só um minutinho, peraí, aconteceu alguma coisa aqui. Ah, voltou. Então, eu não vou prosperar. Será que não tá? Ah, foi também. É que o Instagram tá aqui, aí fez um sinalzinho. Continuando. Dependente não prospera. Codependente não prospera. Por quê? Porque ele não vive a sua verdadeira identidade. Ele não ele pode até prosperar um pouco, mas ele vai estar sempre em compensação.
Por quê? Porque ele está dependendo do outro. Ele depende de alguém, de alguma forma. E a dependência não é só financeira, tá? Enquanto eu dependo, eu sou criança. Quem depende é criança. Então, eu estou presa ainda nas minhas questões infantis. E tudo isso vem dessas dores da minha criança. Essas dores, elas distorcem a minha realidade. Elas roubam a minha identidade. E elas me levam para padrões. Padrões esses como orgulho. Nossa, eu era muito orgulhosa. Ainda sou um pouco, viu? Estou quebrando ainda. São camadas. Eu era tão orgulhosa. Hoje mesmo eu estava lembrando disso, porque eu passei por um atendimento. Estava lembrando disso. Que meu pai falava muita coisa sobre mim. E aí eu queria provar para ele que eu não era aquilo. Então, só para provar, né, eu me sabotava. Só para provar que eu não vou ser isso que ele falou de mim. E aí, no orgulho, eu não prospero. O que mais? O medo, a insegurança, a arrogância de eu achar que eu sou melhor ou maior do que alguém, a soberba. Tudo isso eu não prospero. Só que muitas vezes, não, Kelly, não tenho nada disso. O difícil, gente, sabe o que é o mais difícil? Sabe o que é o mais difícil? O mais difícil de tudo é tu olhar para tuas profundezas e tu ver que tu tem tudo isso. E que praticamente todos os seres humanos têm, em algum nível. E aí a gente vai quebrando as camadas e vai para o orar e vigiar, porque é no orar e vigiar que a gente vai conseguindo subir. Senão, não vai. Então, tudo começou como? Como que tudo começou na sua vida? Nas nossas experiências. Ou, mais precisamente, com o significado que você deu para suas experiências, tá? Como que a sua criança internalizou tudo isso? Como que ela internalizou aquilo que aconteceu com você? Por quê? Porque a forma como você introjetou quem é você distorceu o seu valor. E se eu não sei o meu valor, é óbvio que eu não vou prosperar. Se eu acho que eu não valho nada, eu vou valer o quê? Nada. Se eu acho que eu valho só um pouquinho, eu vou valer só um pouquinho. E mesmo que eu ganhe um montão de prosperidade, só cabe um pouquinho. O que vai acontecer com o resto? Vai embora. Não fica. Então, tudo começou lá. Na gestação, quando mamãe estava grávida. Eu fui desejada? Eu fui planejada? Eu fui querida? No meu nascimento, como que eu nasci? Como foi essa experiência? De repente, minha mãe me amava, é óbvio, mas naquele primeiro momento ela não queria eu. Foi, né? E às vezes a mãe falou, sabe, aconteceu. Você foi um furo na tabelinha. E aí? Como que aquela criança que ouve isso, ela introjeta dentro dela? Eu não fui querida, eu não fui amada. E o nosso valor, ele é igual ao quanto a gente se sente amado e querido. Isso é o nosso valor. E aquele bebezinho, ele tinha colo? Ele não tinha colo? A mãe precisou trabalhar muito cedo? O que falavam? Tinha o papai presente? Essa mãe estava segura? Tudo isso ficou impresso dentro de você. Tudo isso mostra qual que é o seu valor hoje. Não, Kelly, eu fui amada, fui querida, nossa. Mas aí teve um dia que meu pai brigou com a minha mãe e eu vi. E eu chorei no berço, minha mãe não pôde me pegar. Mas eu não lembro disso. Você lembra de quando você tinha 1 aninho? 6 meses? Você não lembra? Você chorou, tua mãe não foi te pegar no berço na hora que você queria, ou você ouviu os gritos do pai e da mãe, ou sua mãe aconteceu alguma coisa, uma morte na família, e ela ficou muito triste. Você não lembra de nada disso. Mas o que a criança internaliza? Me sentir abandonada. Eu não sou amada. Eu não tenho valor. Por quê? Porque eu não recebi. Tudo isso fica impresso. O seu aniversário de 1 aninho, teve festa? Não teve festa? 1 aninho a criança nem lembra.
criança nem lembra, imagina. Todos os estudiosos, né? Todos não, né, gente? Tô redundante. Existem vários estudos que mostram que parece que 4 horas depois da concepção, aquele ser já começa a sentir tudo que a mãe está sentindo. Então, tu imagina o tanto de emoção que tem aí, né, dentro de você, que mostram qual que é o teu valor. Então, a criança vai absorvendo todas essas mensagens sobre o seu valor e sobre o seu pertencimento nessa família. Experiências negativas, se sentindo, às vezes, desprotegida, invalidada. Isso vai deixando o quê? Marcas profundas na sua vida. Marcas muito profundas, tá? E, muitas vezes, isso não precisa nem ser verdade. Sabe aquela vez que a mamãe esqueceu você na escola? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu fui professora de ensino infantil há muito tempo, e às vezes a mãe esquecia a criança na escola. Às vezes acontecia alguma coisa. O ônibus da mãe não chegava, enfim, a mãe vinha correndo, desesperada do trabalho. Aquele bebezinho de 1 aninho ali, de 6 meses, ele já estava. O que ele estava registrando? Abandono. Eu não sou amado o suficiente, minha mãe me largou aqui, minha mãe não veio me buscar. Vocês já viram o bebê brincando naturalmente? E quando a mãe chega, quem é professor aqui vai saber. Quando a mãe chega, ele começa a chorar, e aí a professora fala assim, nossa, mas ele estava rindo agora mesmo, só foi te ver e começou a chorar. Por quê? É a sensação do abandono que ele segurou desde o momento que a mãe largou ele ali na creche, e na hora que ela chega, agora eu posso soltar o choro que está preso. Tudo isso, empilhamento emocional, e tudo isso determina qual que é o seu valor e o quanto de prosperidade cabe na tua vida. Então, isso não necessariamente é verdade. A mãe abandonou aquela criança? Não. A mãe rejeitou aquela criança que veio inesperada? Não. Se ela tivesse realmente rejeitado, ela teria ou abortado ou dado para adoção, ok? Então, ela não rejeitou. Só que aí, dessas feridas e dessas dores é onde nasce o nosso orgulho, que é onde você é ferido, você fala, nunca mais homem nenhum vai me, sabe, fazer tal coisa. Nunca mais eu vou passar por isso, né? Eu lembro quando eu era mais nova, tinha aquele filme que passava na Globo, não sei quantas horas de filme, nem lembro, mas chamava O Vento Levou, que a mulher falava, nunca mais sentirei fome. E aí, na força do ódio, nasceu uma guerreira. Entendeu? Então, é por aí. E aí eu vou para esse sentimento de vingança, para esse medo de aquilo acontecer de novo, então eu tenho que me cercar de 1000 coisas, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser agradável, eu tenho que ser amável. Para quê? Para eu não passar por essas situações de novo. E aí eu pergunto para vocês, as suas feridas ainda doem? Porque enquanto elas estiverem doendo, entenda que ó, o copinho está aqui e não vai caber muita prosperidade aqui. Enquanto eu não conseguir ir limpando esse copinho e abrindo, tá? Imagina como se fosse um funil. Eu tenho uma professora que ela faz, imagina como se fosse um funil. Eu preciso ir ampliando minha consciência, limpando essas feridas para que eu consiga. Então, se dói, é porque essa ferida ainda está exposta. Se alguém fala alguma coisa para mim que eu não gostei sobre mim, e aquilo me dói profundamente, você é isso, você... É por quê? Porque a minha feridinha ainda não está curada. Ou porque eu estou me expondo muito a ela, eu não estou protegendo a minha criança desta ferida. Eu não estou me protegendo. Eu não estou pondo limite nas pessoas para me proteger, tá? E aí eu viro o quê? Um mendigo emocional, muitas vezes. E aí a gente cria essa casca para se proteger. De orgulho, de prepotência, de vítima, de coitadinha, de injustiça, de carência. Tudo isso que aparece na minha vida. De injustiça, então, meu Deus, né? Como? Fiz tudo pela pessoa. E aconteceu isso comigo. Me dediquei tanto nesse trabalho e eu não tive nenhum retorno. Então, uma parte de nós lá dentro ainda está lá, ó. Nunca mais passarem por isso. Nunca mais.
E aí isso não pode pertencer. A sua dor, o seu trauma não tem o direito de pertencer. Só que tudo isso te constitui. Precisa ser curado, óbvio, mas precisa pertencer também. Então, entenda, você não vai para um próximo nível se você não sarar essas dores. Não tem como, tá? Se você não tiver estrutura emocional, você pode até prosperar em determinado nível, mas você vai se sabotar em outro. E aí tem gente que fica rico, fica doente. Aí ganha um dinheirão. Eu lembro que eu conheci uma mulher que ela ganhou. Aí não lembro se era Mega Sena, Loto. E em seguida, adivinha? Um câncer. E em seguida ela faleceu. Então, assim, as pessoas vão encontrando formas de se sabotar. Por quê? Porque não cabe. Porque não cabe. E aí eu crio personas, mecanismos de defesas, eu crio pactos, eu faço promessas para mim mesma que nunca mais isso, que eu não vou mais passar por aquilo, que eu não vou mais me expor a isso, que eu não vou mais passar essa... Enfim, juramentos, e isso te mantém preso. E eu tenho certeza que se você não tiver estrutura emocional, você não vai para o próximo nível. E eu também tenho certeza que você conhece alguém cheio de título, muito inteligente, cheio de conhecimento, mas sem resultados. Por quê? Porque não cabe. Por quê? Porque não tem estrutura emocional. E durante muito tempo, eu fui essa pessoa também. Zero resultado. Por quê? Porque minha parte emocional era em frangalhos. E aí, quando a gente tem dores emocionais, vou só citar alguns casos, tá? Eu não vou me estender muito. Será que dá tempo da gente continuar? Não sei não. O que vocês acham? Dá para a gente seguir com a aula toda ou... Quantas horas? Não, horas não, pelo amor de Deus, mas tem mais um tempinho aí. Vou tentar correr aqui com o conteúdo. Já foi mais da metade. Já foi mais da metade. Vamos lá. Então, vamos seguir. Todas as dores emocionais, elas acontecem quando a gente se sentiu indesejada, criticada, abandonada. Entenda, não necessariamente isso aconteceu com você, você se sentiu lá na sua infância. Você foi humilhada, porque assim, se alguém te criticou na frente de uma outra pessoa, você já foi humilhada, certo? Uma crítica na frente de alguém, você já está sendo humilhada. Inferiorizada, comparada, injustiçada. Pô, você fez tudo para tal coisa, mas te acusaram sem você ter, sabe? Poxa, você não viu seu irmão fazer isso? Você tinha que ver seu irmão fazer isso aqui. Você não cuidou do seu irmãozinho? Injustiçada, acusada, não amada, invalidada, sabe? Chegou com o bilhete, com a tarefinha da escola que fez para mostrar para a mãe mal olha. Eu já vi aluno meu chorar e falar que não ia fazer lembrança nem cartão no Dia das Mães, porque o do ano passado a mãe jogou fora, ela encontrou no lixo. Eu já vi criança ter crise, porque deu um presentinho para a professora do ano passado e a professora foi embora e largou lá jogado no armário. Você está entendendo? Qual é o valor? Aí, o que a criança está internalizando? Eu não tenho valor. O que eu faço não tem valor. E aí eu vou trabalhar e adivinha o que vai acontecer com o meu trabalho? Eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou conseguir cobrar. Por quê? Porque o que eu faço não tem valor. Essa é a crença que vai estar aí dentro de você. Se eu fui comparada, aí eu posso fazer o mais lindo possível, mas aí eu olhei o da fulaninha, não, puxa vida, eu não consigo fazer igual ela. O meu tá tão ruim. Nossa, o meu, eu não tenho nem coragem de mostrar. Pra quê, né? Então, tudo isso, maltratada, abusada, e aí abuso, gente, entra em várias esferas, tá? Abuso verbal, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, tratada com indiferença, né? A criança chega, a mãe tá lá. Ô, mãe, mãe, mãe. E a mãe, tá bom, menino, vai. E a mãe tá aqui, ó. Tá, daqui a pouco. Peraí. Indiferença.
Tem valor essa criança? Tem valor essa criatura? Não, não tem valor essa criatura. E aí, como que eu vou ter valor? Como que eu vou prosperar? Então, tudo isso, gente, toda essa história imprimiu mentiras dentro de vocês. Mentiras sobre vocês, histórias que vocês contam, vozes que vocês escutam aí. De novo, fulana, passando por isso? De novo se endividando? De novo, mas você não toma jeito, hein? De novo. Fracassando essas vozes que você escuta na tua cabeça. E isso te paralisa. Isso faz você procrastinar, isso faz você se boicotar, isso faz você não conseguir o que você quer. Todos esses comportamentos, gente, eles são decorrentes, tá? Aliás, eu vou falar agora alguns comportamentos que são decorrentes dessas feridas emocionais aqui que foram estabelecidas com vocês. E aí, por conta de todas essas feridas aqui que eu falei para vocês, de todos esses episódios que causaram feridas em vocês, em todos nós, tá? Em mim também, me coloco, obviamente, né? Trouxe algumas coisas que eu não quero ver, mas que está lá no fundo da minha profundeza, que é o orgulho, que é a arrogância, que é a prepotência, que é a vaidade, que é o atalho, sabe? Ah, será que tem um jeitinho mais fácil de eu ganhar dinheiro? De eu fazer alguma coisa para ir mais rápido? Da minha zona de conforto, que eu não quero sair, que eu não quero me esforçar um pouquinho mais. Da falta de perdão, que eu não quero dar para essas pessoas que me feriram e que eu quero me vingar às vezes. Da mentira, das mentiras que eu conto para mim. Ah, amanhã eu vou, amanhã eu faço. Quais as mentiras que você conta? Da sua autossuficiência. Não, eu dou conta. Tá bom, não precisa ajudar, não. Eu faço. Não, faço o seu também. Pode dar aqui, deixa aqui que eu dou conta. Da minha autossuficiência, da minha desobediência. Né? Eu mesma me desobedeço. Eu falo que eu vou fazer tal coisa, mas eu vou lá e não faço. Aí eu prometo para minha criança que eu vou levar ela para o baile no domingo. Mas eu não vou. Tô brincando, né? Só um jeito. Vou para a praia. Prometi que eu vou na praia. Mas aí aparece outra coisa, uma pendência de outra pessoa, e eu vou lá fazer e eu não levo. E eu me deixo em segundo lugar, eu me desobedeço. A minha insatisfação, a minha ingratidão, a minha desonra, desrespeito. E às vezes, essa desonra e esse desrespeito, normalmente ela está em 3 pessoas, geralmente. Ou no pai, ou na mãe, ou no marido. Tá? Porque eu preciso honrar. Essas 3 pessoas são, no mínimo, eu preciso honrar essas 3 pessoas na minha vida. Não tem como. Na inveja de que eu olhe lá no fundinho. A inveja branca. A inveja branca. A inveja, gente. Eu queria ter o que aquela criatura tem. Eu queria ter o marido que ela tem, eu queria ter o filho que ela tem, eu queria ter o dinheiro que ela tem, eu queria ter a beleza que ela tem. É inveja. E se eu não olhar para isso, que isso tá o quê? Todas essas coisas horrorosas que eu tô falando, vem do quê? Da minha dor. É a minha dor que causou isso. Só que se eu não olhar para isso, eu não consigo nem enxergar a minha dor. E a impaciência também, né? Quem aí não tem paciência? Eu sou campeã. Agora melhorei muito, mas você não tinha noção como é que eu era. Até quando as pessoas falavam lento, eu já ficava nervosa. Nossa, você não tem paciência essa pessoa, não. Ela dava até um faniquito em mim. A pessoa lerda, se tivesse pessoa lerda perto de mim. Isso é um desrespeito, gente. Isso é um desrespeito. Eu não deixo. Lembra da vida? Quanta vida cabe em mim? Eu não permito que a pessoa exista do jeito que ela é, do meu lado. Tem que ser do jeito que eu quero. É vida que está transbordando e você está deixando ir pelo ralo. E aí, vamos para outra parte, saindo da parte do eu, da alma, a parte sistêmica. Vou tentar acelerar, falta pouco. E entra nas questões do quê? Das lealdades. Então, eu posso estar. Em relação à parte sistêmica, eu posso estar no movimento, né? Por que eu não prospero? Eu posso estar em compensação. Então, o meu trabalho, ele já está ali para compensar uma dor do meu clã. Por isso que eu não vou ganhar dinheiro.
Porque se eu estou ali para compensar uma dor do meu clã, ou para compensar alguém do meu sistema, eu já estou ganhando. O que eu estou ganhando? Parabéns, você é muito boa, você é amada, você é a melhor. Ninguém faz isso como você. E dinheiro que é bom, nada. Quem gosta do seu trabalho te dá dinheiro. Aplauso, aplauso não serve para nada. Porque se a coisa é boa, a gente paga. Adultos pagam. Crianças querem de graça. Crianças querem desconto, tá? Adultos pagam o preço. Se eu ainda quero, ai, mas se eu ganhasse, nossa, se for grátis, eu quero. Criança, criança não prospera. Ela quer ganhar. Ah, mas tem jeito de dar um desconto? Sabe o que significa o desconto? Eu estou em compensação. Meu pai e minha mãe devem tanto para mim que eu preciso pelo menos me dê um desconto para equilibrar aí, para não ficar tão pesado para mim. Tipo assim, eu até pago, mas eu quero um desconto, porque o desconto eu já consigo sentir, né, que alguém vai me compensar daquilo que eu não tive. É uma compensação o desconto. O adulto paga o preço. Então, enquanto eu vou assim para essas. São pequenas corrupções da minha alma. Não tem como. A torneira pode abrir, mas o ralo vai escoar. Aí eu ganho, pô, mas fulano ganha tanto e vive endividado, como assim? A pessoa chega para mim às vezes e fala assim, pô, cara, eu não ganho. Não é nem que eu ganho mal, sabe? Até ganho bem, mas não sei o que acontece com o meu dinheiro. Quando eu vou ver, só tem boleto para pagar, paguei tudo, acabou. E passa no cartão, só no cartão mesmo, porque não tem jeito. Gente, eu estou falando tudo isso, eu não quero que vocês encarem como crítica, porque eu passei por tudo isso, tá? E ainda estou no meu processo, óbvio. Ainda não estou milionária, não. Ainda não. Pretendo, pretendo. Pretendo não, vou chegar. Mas estou ensinando o caminho até onde eu já fui para vocês, tá? Então, enquanto eu não olhar para essas corrupções da minha alma, não tem como. Não tem como. Então, eu preciso ser sincera comigo, verdadeira comigo. Fala, não, eu vou encarar isso aqui. É porque o tema da aula é esse, porque eu não prospero, né? Porque você não prospera. Então, tem também os emaranhamentos. Eu posso estar identificado com o excluído do meu sistema. E aí também eu estou compensando. Então, se eu estou identificada com o excluído do meu sistema, eu também não tenho como prosperar, eu estou fora do meu lugar. O fluxo da vida não está passando por mim, porque eu não estou no meu lugar, o fluxo da vida não está chegando até mim. Né? Movimento de amor interrompido, emaranhamentos familiares, tudo isso é o quê? Lembra do que eu falo do cano, do fluxo da prosperidade? Tem um cano que vai trazendo esse fluxo. Só que se tiver um monte de furo nesse cano, imagina uma mangueira. Se a mangueira estiver dobrada ou cheia de. Dobrada, eu não quero essa mangueira aqui, não. Dobra, bota para lá, que isso aqui não quer. Essa prosperidade não vai chegar. Se ele tiver cheio de furo, de exclusão no meu sistema, essa prosperidade não vai chegar. Eu preciso saber onde estão esses furos. Para ir lá e falar: não, você pertence, pode voltar para o seu lugar e tampar esse buraquinho aqui. E eu vou dando lugar, eu vou tampando esses furos. A não autorização de ir além do meu clã, se eu estiver na vingança, se eu estiver nessa situação toda, a minha alma mesmo me sabota para eu não ir. Porque eu não dou conta de estar cheia da grana, próspera, e o meu pai e minha mãe ainda quer morar na favela, um exemplo. Tem gente que tem uma dor terrível. Outro dia eu vi uma pessoa, os pais moram no interior, num sítiozinho, já são bem de idade. Era um homem, ele estava comentando, né? E aí ele falou que a família tem grana, mora aqui em Santos, querem trazer os pais, mas os pais não querem. E eles querem ir lá dar um jeito de trazer esses pais. Eles não querem, gente. Eu tenho que respeitar. Mas como é eu estar em Dubai, nas Maldivas, lá, curtindo, sabendo que meu pai e minha mãe estão lá e eles querem ficar ali. Que eles são felizes ali. E aí? Eu dou conta? Ou não? Meus irmãos estão tudo ali
vendendo o almoço para comer a janta. E eu estou curtindo. Lá nas Maldivas, lá na Torre de Dubai. Eu dou conta? Então, a gente se sabota, muitas vezes por isso, tá? Por lealdade a esse clã. E aí é o quê? Reproduzo padrões familiares para pertencer. Então, perceba aí, quais são os padrões da sua família em relação ao dinheiro e à prosperidade que você reproduz? Comece a trazer na mente aí. Essa aula aqui, gente, para quem é da comunidade, vale a pena depois vocês pegarem e ver depois e anotar. Para ir respondendo mesmo essas perguntas. Porque responder só na cabeça não é a mesma coisa que eu responder por escrito. Porque depois eu leio, cai tanta ficha, gente, tanta ficha, vocês não têm ideia. Então, o padrão familiar, perceba qual que é o padrão familiar da minha família financeiro. Pode falar. Oi. Então, você falou de lealdade, não falou? Sim. Então, lealdade, eu acho que é o meu caso. Porque, assim, todas as mulheres que eu vejo, elas todas eram dependentes, nenhuma... A minha mãe tentou trabalhar, mas não conseguiu trabalhar, abria e depois fechava, entendeu? Entendi. Então, eu acho que tem uma continuidade de lealdade. Sim, pode, provavelmente. E aí, como que eu rompo a lealdade? Normalmente, a constelação familiar é uma ferramenta que ajuda muito a gente a romper lealdade, mas entenda que é um processo. Ah, eu fiz só uma constelação, eu já vou conseguir tudo. Depende. Depende de quanto a sua alma vai comportar, se abrir para ver o que precisa ser visto nessa constelação, de fazer os movimentos que precisam ser feitos, de umildecimento diante dessa mãe, dessas mulheres, de fazer diferente, de fazer um esforço para romper com isso. Lembra, voltando lá que eu falei, a primeira coisa que eu falei hoje na aula, se eu chegar na mata virgem e eu tiver que desbravar, vai dar mais trabalho do que se alguém já tivesse desbravado antes, certo? Se a minha mãe fosse uma mulher que já trabalhava, todo mundo da minha família, fica muito mais fácil, para mim é um natural. Só que cada um vai ter as suas nuances, tá? A sua é essa. Agora vamos falar sobre isso, padrões familiares, já observe. Qual é o padrão? Qual é o padrão da prosperidade? Por quê? Porque o padrão, ele é algo que vai o quê? Manter a família unida, manter a homogeneidade da família, tá? A função é o quê? Que todo mundo fique igual para pertencer. Então, o padrão, ele existe para manter essa vinculação. E como que eu consigo romper o padrão? Olhando para tudo isso, dando lugar, trabalhando no meu coração e escolhendo me vincular a esta família de que forma? Consciente. Consciente. Não é tão simples assim, tá? Falando. Exige um processo, exige maturação, exige. A parte principal é o humildecimento de entender eu faço parte. De sim, eu sou como elas. Será que eu vou conseguir romper pelo menos um triozinho, um passinho? Já tá bom, para a próxima geração conseguir um pouquinho a mais. Então, a necessidade de investigar esses padrões que sustentam esses problemas familiares. Então, por exemplo, os traumas que ocorreram na minha família em relações financeiras. Quais foram os traumas? Será que na minha família houve alguém que tomou as terras de outro, matou para conseguir tal coisa? Tá entendendo? Tem uma série de coisas, os segredos da família, tudo isso sustentam padrões. E aí, eles sustentam esses padrões, por que tem os padrões? Para que eu não olhe para essa dor que causou nessas mulheres. Não só nas mulheres, né? A gente está falando de prosperidade em todo esse clã. Então, todo padrão, ele aponta o quê? Ele aponta uma denúncia de algo que não está sendo visto. Ai, Kelly, mas como que eu vou ver? Geralmente a gente consegue ver isso em constelação. A gente consegue entender da onde vem essa falta da prosperidade, tá? Quando isso tem uma raiz sistêmica. E aí eu preciso olhar, por quê?
Essa função é de manter. O clã vai tender a manter todo mundo unido. Todo mundo unido. Lembra da gravidade? Gravidade. Vai tender a manter todo mundo ali naquele lugar. E para eu romper a gravidade, eu preciso o quê? Fazer uma força além. Senão eu não vou romper a gravidade. E aí, geralmente são coisas que aconteceram, histórias, os furinhos no cano que tem lá da minha família. Ah, Kelly, mas eu não tenho nada a ver com isso. Pô, foi meu avô, foi meu tataravô que roubou não sei quem, que matou não sei que lá, que veio fugido, que não sei... Você só está aqui, bebê, por causa deles. Então, se eu não olhar para isso, não tem como, gente. Isso me constitui. A vida chegou através disso. A prosperidade não é vida? Então, a vida chegou através de todas essas histórias. E eu vou ter que pagar esse boleto. Só que eu vou escolher pagar de forma consciente, entendendo que, se eu olhar para isso e falar, ai, não é justo, não vai resolver nada. Eu preciso. Beleza. O que eu vou ter que fazer? Vou encarar. É justo. É justo, foi o preço da minha vida, eu vou pagar. Quanto que é? Para alguns vai ser mais caro, para outros vai ser mais barato? Já vai, depende. Ah, mas por que eu nasci nessa família? Aí eu vou ficar lá emburrada igual a criança, chorando porque na vítima não prospera e não sai do lugar. É melhor encarar a verdade e adultecer e fazer o que precisa ser feito. Então, às vezes, são coisas que acontecem, sabe? Histórias que as pessoas criam. Tem uma história que é muito famosa na sistêmica que chama a história do pai herói, que a mãe falava para os filhos que o pai era um herói, que o pai morreu cedo, mas que ele era maravilhoso, que não sei o quê, que não sei o que, não sei o que lá. E, na verdade, esse pai tinha morrido por outro motivo, né? Por coisas ilegais. E aí, um dos filhos desenvolveu transtorno de borderline. Por quê? Porque ele não podia ser. Então, ele denunciava algo daquele clã. Então, doenças, escassez, tudo isso denuncia algo do sistema. Todas as coisas que vão contra a vida, gente, ela é próspera. Se você deixar um carocinho de laranja cair na terra, ele vai brotar. De feijão cair, ele vai brotar. Pode ser até no meio dos paralelepípedos ali, ele vai surgir plantinha. Se você roçar um mato, daqui uns dias o mato está crescendo de novo. Por quê? Porque a vida ela vai expandir. Se ela não está expandindo, porque tem alguma coisa em cima. Né? Tem o asfalto em cima e não tem como crescer. Alguma coisa está bloqueando. Então, a partir do momento que revelou a verdade sobre esse pai, né, foram fazer terapia e tal, aí descobriram que, na verdade, a história que a mãe contava não era bem aquilo. Aí foi que conseguiu dar um lugar. E aí os filhos puderam se libertar, tanto as filhas, os filhos, várias questões ali familiares. Tem aquela série This Is Us, ela fala muito sobre isso, né? É bem interessante que ela traz bastante essa situação. Então, nós temos que entender uma coisa. Nós somos a continuação dos nossos pais, dos nossos avós, nós somos a continuação. Não tem como excluir. Então, essas interações, né, todos esses padrões, eles protegem esse enredo, esses segredos. Eu preciso olhar para esse padrão. E eu posso romper só quando eu escolho olhar para isso. E me vincular de forma consciente, tá? Então, por exemplo, na minha família, todas as mulheres são provedoras. Eu tendo a ser o quê? Uma mulher provedora. E aí eu me saboto. Para não ter um homem provedor do meu lado. Se na minha família, igual no caso que a Márcia trouxe, todas as mulheres são dependentes. Então, eu faço o quê? Também sou dependente. E aí eu me saboto para continuar dependente, como elas. E aí vai. Então, vamos lá, vou fazer algumas perguntinhas bem rápidas para vocês começarem a identificar os padrões que tem na família de vocês. Na sua família, quem ganha mais, os homens ou as mulheres? Percebam aí. Na sua família, qual é o padrão de entrada de dinheiro? Ah, todo mundo é carteira assinada. Não, todo mundo tem comércio.
Todo mundo trabalha com comércio. Ah, na minha família as pessoas são artistas, vivem da arte. Não, na minha família todo mundo é funcionário público, faz concurso, estuda, é muito estudioso, acadêmico. Não, na minha família, desde pequenininha a gente já aprende a sair vendendo as coisas, já na escola eu já vendia, meus irmãos também, e a gente, sabe, negocia tudo. Na minha família a gente é profissional liberal, um é dentista, o outro é pedreiro, o outro é, sei lá, médico, cada um é profissional liberal. Percebo aí. Outra pergunta. Na sua família, de onde vem o dinheiro? A maior parte do dinheiro? Do governo? Da justiça? Ganhei, olha, ganhei uma questão, meu pai ganhou e aí a gente pôde ter uma prosperidade. Não, eu ganhei uma questão na justiça. De tempos em tempos acontece alguma coisa. A gente tem umas terras, a gente tem uns terrenos. De onde vem esse dinheiro? Só vem do nosso trabalho mesmo. Vem de investimentos. Não sei. Vai percebendo aí o padrão. O dinheiro vem do trabalho ou vem de algum tipo de oportunidade? Tipo, alguém me ajuda, o governo, ou uma pessoa, tipo, na família tem sempre um benfeitor. Olha, o meu tio pagou minha faculdade, a gente tinha um tio que pagava a faculdade, eu tinha um avô que bancava todo mundo. Agora, eu lembrei de um aluno que ele desenhou outro dia a família, ele desenhou um avô com um cartão de crédito na mão. Eu falei, o que é isso na mão do seu avô? Ele é o cartão de crédito, que é meu avô quem paga tudo, para a família toda. Então, assim, da onde vem? Vai percebendo aí. Tem esse benfeitor. Como que vem o dinheiro? É por mês? É por dia? É por semana? É de vez em quando. A gente faz uma venda, né? Por exemplo, quem é corretor de imóveis. Quando vende, aí entra aquele dinheirão. Aí depois, passa não sei quanto tempo até fazer uma outra venda. Como que vem o meu dinheiro? É esporádico. Não, todo mês está lá. Dia 5, né? Não vejo a hora de virar o cartão. Não vejo a hora de chegar o dia 5. Um exemplo, tá? Dia 30, sei lá. Então, perceba. O dinheiro, qual é a força desse trabalho que vem esse dinheiro? É uma força, se o dinheiro vem de trabalho, que força que vem? É trabalho braçal. Na minha família, todo mundo trabalha braçal. Meus tios, eu trabalho fazendo bolo, o meu marido é pedreiro, o outro é não sei o quê, encanador, enfim. Mental, não, todo mundo trabalha só intelectual, sentado no escritório, outro é acadêmico, outro é professor, tudo mental, tudo, né, no intelectual. Outro é dos negócios. Não, é talento, as pessoas são talentosas, são artistas, e ganham dinheiro com isso. Ou não, é muito sociável e através do network, do somebody love ali, aquela pessoa que, né, e faz, quando veja dinheiro entrando daqui, dali, dali. Meu pai era desse, hein? Meu pai era desse. Da onde vem esse dinheiro? Se houver um excluído desconhecido de alguma... Como é que é? Pergunta? Deixa eu ver a pergunta. Se houver um excluído desconhecido, alguma família compensa sendo excluído? Sim. Sim. Já viu aquele desenho do Encanto? Um desenho da Disney, Encanto. Assiste esse desenho. Lá explica exatamente sobre isso daí que você está perguntando. É um desenho para criança, mas explica assim que não tem como você não entender. Sim. E o que esse dinheiro, quando chega, ele vira na minha casa? O dinheiro aqui é a primeira coisa, né? Vamos comer bem. Não, vamos viajar. Não, preciso trocar de carro, porque um carrão, né? Me dá status. Preciso ir para lugares chiques para status. Não, primeira coisa é guardar o dinheiro. Tem que investir esse dinheiro. Botar na poupança ou fazer investimento. Primeiro tem que guardar. Tem que estar seguro. Ou não, o dinheiro chega, eu já ajudo meu irmão, aí já chega um pedindo, já chega outro. Para onde vai esse dinheiro quando chega? Ou então aquele dinheiro de tipo, meu,
Eu nunca sei para onde vai o dinheiro do meu marido. Quando eu vejo, de onde foi esse dinheiro? De repente, não sei, na minha família, eu nem sabia onde meus pais. Pensem nos pais de vocês, tá, gente? Na família toda, no clã. Não sei, eu não vi onde minha mãe punha o dinheiro. Quando eu via, minha mãe parecia que ela ganhava bem, mas não sei quanto ela ganhava, não sei quanto meu pai ganhava. Não dava nem para ter ideia de nada. De repente é um segredo aí, ninguém nem sabe. Então, percebamos todos esses padrões. Por quê? Esses padrões estão determinando, mostrando, contando um enredo sobre a história de vocês. Tá? A gente herda tudo. Quanto eu ainda estou nesse enredo aí da minha família? O quanto que já dá para eu fluir e o quanto que eu vou ter que desbravar aí, ó. Bora pegar a ferramenta. Bora, né, dar um gás agora para poder conseguir desbravar. Depois que pega impulso, aí vai. É igual avião. Já viu avião decolar? Ele precisa fazer um impulso para romper a gravidade. Depois vai. Mas eu vou precisar. Então, a gente herda coisas boas e ruins. E a gente pode, como excluído sai da exclusão, incluindo. O excluído sai, sabe como? Incluindo no meu coração. Preciso incluir ele. A gente pode até ser um pouco diferente do nosso clã, mas entenda que nós somos iguais a eles. Aquilo nos constitui. Então, eu vou precisar romper aos poucos. Primeiro, sair do nível da sobrevivência, me comprometer, tá? Me comprometer, me dedicar, sair da. Tentar. Se eu estou ainda meu sonho é CLT, carteira assinada, ou ser funcionária pública, entenda que é um comprometimento mínimo. Eu tenho um teto. Eu não consigo romper aquele teto. Quando eu descobri o máximo que eu poderia ganhar no ápice da minha carreira como professora, ou, sei lá, supervisora de ensino, aí eu falei, não. Ah, não. Aí foi que eu tomei coragem de exonerar um registro. Ainda o outro, ainda tô seguindo o plano ainda. Estou seguindo o plano na transição de carreira, mas enquanto você não sabe, se eu pensar só na carteira assinada e no funcionário público, é um compromisso. Porque eu só vou conseguir, quanto mais eu vou rompendo, mais comprometimento eu vou ter que ter. Imagina a hora que você tiver muito dinheiro e você tiver funcionários, esses funcionários dependem de você para sustentar as famílias deles. É um compromisso. Vocês viram na pandemia como aconteceu? Quantas empresas aí? E as famílias que dependiam daquelas pessoas, daqueles empresários. Então, tem o nível também de aparência, onde, ó, só por fora, só para manutenção da minha imagem. Então, por fora, por dentro, os boletos e os cartões de crédito a perder de vista. E tem o nível do transbordo, onde o quê? Envolve eu compartilhar, eu transbordar na minha vida, na vida das outras pessoas. Eu vou ajudar sim, mas só depois que eu já me preenchi, que eu já consigo me realizar em várias coisas, e aí eu vou transbordando na mesma medida que eu consigo, tá? E como sair da sobrevivência? Kelly, estou na sobrevivência ainda. Só pago boleto. Saindo da esfera doméstica, tratando essas questões das feridas emocionais e dos emaranhamentos sistêmicos, para eu conseguir sair da sobrevivência, tá? E alguns até da aparência. E aí eu vou para o quê? Para o nível que a gente chama, né, de prosperidade sistêmica, onde de mim eu transbordo para todo o resto, onde todas as pessoas vão ser beneficiadas com o meu dinheiro. Porque com o meu dinheiro eu vou investir no meu conhecimento, que eu vou transmitir para outras pessoas, que vão transmitir para outras, que vão em cadeia, né? Aquilo tem lá na comunidade vocês tem aquela parte lá que eu fiz do estudo do êxito na vida, êxito na profissão. Então, assim, o êxito na profissão é o quê? É o servir a vida. O meu dinheiro está servindo a vida de um monte de gente. Porque por mais que eu esteja investindo em mim algumas coisas, mais isso está transbordando para outras pessoas. Aí eu posso contratar uma pessoa para trabalhar na minha casa, aí eu posso pagar
contratar alguém para fazer meu Instagram e essa pessoa já vai, sabe, tá sustentando a família dela com esse dinheiro. Eu estou transbordando, o dinheiro está indo para outras esferas. Isso é prosperidade sistêmica. E aí eu vou beneficiar a minha família e outras famílias. Só que se eu estou com a minha mangueira dobrada, furada, se eu tenho dívida, eu tenho escassez. Eu estou com algum problema sistêmico ainda. E eu preciso olhar para isso. E as dívidas, elas vão esconder o quê? Dívidas emocionais. Se vida e prosperidade são sinônimos, e se eu não tiver gratidão pela vida que eu recebi do meu pai, da minha mãe, do meu clã, como é que eu vou ter uma prosperidade plena? Fala para mim. Faz sentido aí para vocês? Eu estou fora do meu trabalho. Se eu tenho críticas, ressalvas ainda em relação a esses pais, como que eu vou conseguir ter prosperidade? Não vou, estou fora do meu tamanho. O cano está chegando e eu não estou aqui para receber essa vida e essa prosperidade. Eu estou aqui, ó. Está me devendo. Eu vou provar para você que eu vou ser melhor do que você. Você é uma mãe melhor. Tá vendo? O meu filho é melhor do que o seu. Olha como eu crio o meu filho. Não foi do jeito que você me criou. É melhor. Eu quero provar para esses pais. Então, nesse lugar não dá. E tem as dívidas ancestrais. Quando os meus ancestrais prejudicaram algumas pessoas, tá? Muitos de nós viemos de escravagistas, nazistas, entre etc, 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 né? Os cangaceiros, enfim, N coisas que aconteceram que a gente não sabe. E isso se manifesta tanto na escassez como em doenças, tá? Muitas doenças também são manifestadas, por quê? Por conta dessas dívidas ancestrais que, por compensação infantil, eu estou tentando pagar. Por amor sério. E depois eu posso explicar melhor sobre isso. Já expliquei em algumas aulas, tá? Mas não vou entrar muito nisso. E aí, gente, eu preciso, sim, entrar na lei observar a lei do equilíbrio, observar a lei de causa e efeito, observar minhas corrupções, porque toda vez que eu quero levar vantagem em alguma coisa, tá? Entenda que eu estou desequilibrando essa lei. E se eu não pagar essa conta, os meus descendentes vão pagar, assim como a gente também está pagando, de certa forma, dos nossos ancestrais. Então, essas dívidas ancestrais, elas não caducam. Sinto muito, não é como SPC e Serasa. Não caduca. Tem que pagar. De que forma? Gerando vida. Gerando mais vida. Transbordando mais vida nas vidas das outras pessoas. E na minha própria vida. Aí, nesse jeito, eu vou pagar. E por último, gente, vou finalizar, tá? Mais 5, no máximo 10 minutinhos de finaliza. Que hoje eu passei mesmo. Mas só para a gente finalizar. A parte espiritual. Então, se eu nasci, eu recebi aquele monte de rótulo, imagine, né? Até a Camila Vieira que fala sobre os post-its. Colaram um monte de post-its em mim. Você é malvada, você não presta para nada, você não sei o que lá, você é uma inútil, você é vagabunda, você não sei o que lá. Toda aquela monte de coisa ali grudada em mim, se eu não tirar isso aqui, ó, e não entender qual é a minha identidade, e tem uma aula que eu falo sobre isso, que eu falo... esqueci o nome da aula, que fala sobre a mentalidade escrava. Quem é da comunidade depois pode até rever. Se eu não saio da minha mentalidade escrava e não entendo que eu sou filha de quê? De Deus, de um Criador, que eu sou criatura de algo muito maior que me criou, dessa consciência espiritual, se eu não entender este lugar de identidade, não me conectar com essa fonte, entender a minha identidade, e enquanto eu não tirar esses rótulos todos, eu não consigo ter essa conexão total, plena. Porque aí nós fomos criados em imagem e semelhança, com um propósito. Só que se me colocar um monte de coisa em cima, como é que eu vou servir o meu propósito? Porque eu nasci cisne, mas me jogaram lá no meio de um monte de patos e eu acho que eu sou pato. E aí eu passo uma vida de pato, onde eu poderia ser cisne.
Então, é aquela velha história do patinho feio. Se eu não conseguir entender a minha identidade de rainha, de governante, e primeiro sabendo governar a minha própria vida, né? Entendendo que eu só tenho governo desta minha vida, eu não vou conseguir exercer essa identidade de rainha. Então, resumindo a nossa aula, para a gente finalizar aqui. Movimento de solução. Primeiro, sair da vítima, sair desse negacionismo e ter autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade pela sua vida, ter uma crença que você, estabelecer essa crença de que você é a única responsável pela vida que você tem levado. E que tudo que está acontecendo com você é justo, sim, por N motivos que eu te escrevi aqui. E que você é responsável por você, mas não é responsável pelos outros, tá? A menos que sejam crianças pequenas, né? Que você colocou no mundo, né? Não a dos outros, a que você colocou no mundo, a menos que ou que você adotou. Se você não são crianças pequenas, menores de idade, e não são pessoas que você adotou, você não é responsável pela vida de ninguém. Você não pode mudar a vida de ninguém e cada um também tem a vida que merece. Então a gente tem que olhar para aquela pessoa com a dignidade de que a escolha que ela fez é viver aquilo. Então eu preciso ter coragem, eu preciso olhar de verdade para as minhas sombras e ter humildade para mudar, tá? E eu preciso entender que eu vou lutar contra um diálogo interno, que é a voz daquele povo que botou post-it em mim. Essa voz vai falar na minha cabeça durante trocentos mil anos, mas aí eu vou calando, de vez em quando ela vem, de vez em quando eu calo, de vez em quando ela vem. Aos pouquinhos ela vai desistindo, mas entenda que ela sempre vai estar aí, tá? Ela sempre vai estar aí. E aí você vai tendo o quê? Clareza do que você é, do que você vem sendo, você vai experimentando. Segundo, número 2, honre suas raízes, tá? Então, tem que pertencer, tudo da tua família tem que pertencer. Para quê? Para que você possa ser diferente. Eu só consigo florescer se eu tenho raiz. Eu só consigo dar fruto se a minha raiz estiver forte. Senão eu não dou fruto, senão eu não transbordo. Terceiro, autonomia, tá? Eu tenho que ter autonomia, eu tenho que entender que tudo que eu for fazer tem que ter uma utilidade, tá? Tudo vai expandir. Então, eu tenho que ter. Aí entra também na autorresponsabilidade, acabou ficando a mesma coisa. Entendendo que tudo que eu vou fazer vai expandir, tende a expandir, ou bom ou ruim. Então, eu tenho que ter muito cuidado e, ao mesmo tempo, assumir. Assumir, ser autônoma para assumir. Assumir, e o último é assumir mesmo a identidade, a minha identidade, aquilo que eu quero, esse propósito que eu fui criada. Ai, Kelly, como que é o negócio do propósito? Numa outra aula a gente vai falar mais sobre isso. Mas isso é uma outra conversa, porque enquanto eu não olhar para um monte de coisa que está atrás, o propósito não vai chegar. A gente tem que entender que o meu propósito hoje é olhar para o possível hoje. O desenho de Deus, o propósito a qual eu fui criada, eu posso até saber, mas se eu não tiver curada, eu não vou nem ter condições de quê? De exercer isso aí, gente. Eu não vou ter como fazer. E a frase para finalizar tudo. Crianças não prosperam, né? Resumindo tudo. Adultos pagam preço. Então, a gente precisa pagar o preço. Preço só em dinheiro? Não. Preço da vida, preço em todos os sentidos. Bom, vou finalizar aqui. Alguém falou aqui, Thaís. Oi. Gente, vou finalizar aqui para vocês no Instagram. Agradeço. Ah, conseguiu acompanhar, Thaís? Não deu para acompanhar, porque eu estou aqui com as meninas da comunidade no Meet. Quem quiser falar alguma coisa, tá? Vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. E vou encerrar aqui para vocês o Instagram. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Até a próxima. Vou encerrar. Qualquer dúvida podem deixar, tá? Aí. Vou compartilhar. Compartilhar.
Gostaram? Perguntas, dúvidas? Deixa eu encerrar aqui a gravação, que de repente vocês querem perguntar uma coisa íntima, e vamos tirar uma fotinha. Parar a gravação.